Ok, então vamos lá. Finalmente, depois de 5 tentativas. Hoje a gente está iniciando a 5ª semana do nosso treinamento aqui dos hooks da Remax, né? Resultados já surgindo, negócio acontecendo, né? As coisas caminhando, e a gente vai dar uma repassada do que foi falado, né? Nós primeiro falamos sobre a nossa obsessão, né? Que é posicionamento, prospecção. Falamos sobre o trabalho do Frog, que é a base de todo o sucesso do agente Remax. E a gente agora chegou numa parte mais técnica, né? A gente ia falar sobre marketing, mas vamos deixar o marketing por último. Hoje eu vou falar sobre documentos e contratos, tá? Vou falar sobre documentos e contratos. Então eu vou tirar isso aqui, vou deixar aqui a cola. Na aula passada falamos sobre o modelo, como que apresenta o modelo para o máximo serviço, a jornada de compra do cliente, que não é nada fácil, né? E hoje nós vamos tratar aqui de documentação. Vamos lá. Documentação. Fizemos avaliação. Uma aulona. Minha Fran, essa aqui foi osso, né? Bem, a gente vai fazer de novo. E vamos agora para preço. Opa, caramba! Método evolutivo, método comparativo direto de base de dados do mercado. E hoje vamos falar sobre documentação. Documentação. Essa é uma parte negligenciada por muitos corretores. Deixam para ver ela só no momento da venda e isso acontece um problema. Quando você pega uma gestão para você trabalhar, ideal e o que o modelo nos ensina da Remax de massa serviço, que seja feita já um dossiê completo desse imóvel. Então o que a gente vai precisar? Os documentos do imóvel, a gente vai precisar da matrícula, do IPTU, do condomínio, né? E os dados dos vendedores, né? CPF e identidade. Em cima desses documentos, a gente vai fazer primeiro a análise prévia. Então vamos lá, documentos do imóvel. Documentos do imóvel. Lembrando que Vitória, onde nós moramos, existe a famigerada instituição dos terrenos de Marinha, que é uma instituição perversa, sem sentido, mas que atrapalha muito o nosso mercado. Vamos lá, então você tem um imóvel, entrou um imóvel para vender, o que você precisa? Primeira coisa é a matrícula do imóvel. Matrícula é a certidão de nascimento dele, né? Tem na escritura ou na certidão de imóveis. A gente posta da matrícula, nós vamos no site registradores e tiramos uma para simples conferência. Então, no site registradores.org, a gente pode ir lá e tirar uma matrícula atualizada, que essa matrícula vai dizer se esse imóvel tem algum gravame, a história todinha do imóvel, se o imóvel está livre, desembaraçado para venda. Okay? Então a gente pega, custa R$21, se eu não me engano, essa certidão. Já tiramos ela, nessa salvamos no arquivo, que ela é a base do nosso processo. Se houver ali alguma coisa impeditiva para o imóvel, você já para por ali o seu processo de venda, né? O segundo documento que a gente precisa é a inscrição fiscal da prefeitura. Aí a gente vai pegar o nada consta do IPTU do imóvel e o espelho. Lá tem algumas características, alguns dados importantes. Lembrando que em Vitória, nas matrículas, geralmente não vem a área privativa do imóvel. É muito difícil vir, muito difícil. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ontem mesmo eu vi um corretor anunciando um imóvel nosso, inclusive, sem poder. Tá? Pegou o imóvel da nossa, replicou um anúncio nosso, do Torrado, e ele colocou o apartamento com 348 metros quadrados. Não, 438 metros quadrados. E o apartamento tem 310. Se a pessoa comprar esse apartamento e for em cima do corretor, ele vai ter que pagar esses 128 metros quadrados de diferença aí, no bolso dele. Toma muito cuidado, tá? Porque isso aí já deu galho. É anunciar o imóvel sem ser profissional, sem certificar da medida. Tem dúvida? Pede a planta da prefeitura, tá? Mede, pega a trena eletrônica e mede. Vamos lá. Inscrição fiscal, o IPT, o condomínio. Aí o condomínio vocês vão checar o valor discriminado lá, né? Se tem cota extra. Qual é a finalidade da cota? Quando o prédio tem cota extra, é muito importante não saber se tem cota extra. Se tem cota extra, tem. Mas qual é a finalidade da cota extra? A finalidade é para trocar o elevador, a finalidade é para reformar a fachada, ok. Isso já está lavrado em ata, em assembleia, já tá organizado, já tem um cronograma físico e financeiro para isso. São quantas parcelas? Essas parcelas são definitivas, vai resolver todas as questões do prédio e depois tem mais cota extra.
Então é importante conversar com o síndico para saber a história desse imóvel. Quando você chegar para apresentar um apartamento, você sabendo todas as informações referentes à vida do condomínio, você tem muito mais autoridade e muito mais propriedade para falar, ok? Então você pediu esses documentos, e aí você vai pedir os documentos pessoais, né? Dos vendedores, seja ele pessoa física ou jurídica. De posse dos documentos, nós vamos tirar certidões. Vamos tirar a Cefaz, que é estadual, Secretaria da Fazenda Estadual. Nós vamos tirar a Federal, certidão de nada consta tributos federais. Tá? Nós vamos tirar a Trabalhista. E vamos tirar a TJ, TJES, primeira e segunda instância. Para que isso? Para ver se não existe nenhum processo em curso com outros proprietários desse imóvel. Por quê? Porque muitas vezes esse imóvel pode estar aqui no TJG em processo de execução, tá? E não aparece na matrícula. Então, se você vende um imóvel que está em processo de execução e não consta na matrícula, isso chama-se fraude ao credor. Isso é crime. A pessoa está vendo que a vida dela vai desabar, está devendo até as cuecas lá, não pagou imposto, não pagou nada, deu um tombo lá no Fisco Nacional, e ele quer vender o imóvel dele para colocar o dinheiro no bolso e escapar. Não pode. Ele vai ser pego, e quem comprar vai tomar ferro, mesmo alegando que foi de boa fé. Vai ter um problemaço para resolver aí. Tá? Então, essas aqui são as certidões que você precisa para colocar o imóvel à venda. Tá? E, obviamente, o contrato de gestão. Né? É importante que antes de fazer isso aqui, você já tenha um contrato de gestão, porque senão você pode trabalhar em vão. Você vai ter uma trabalheira danada para tirar, vai ter custo para fazer isso aqui, e o cara depois não vai querer, ou a cara não vai querer assinar um contrato de gestão com você. Deixa muito claro, quando for apresentar o modelo, como que funciona, tá? Beleza. Um casal. Dos cônjuges, né? Dos cônjuges, né? Então, existem inúmeras particularidades mais complexas que a gente vai tratar depois, né? Mas vamos supor, aqui é igual a universidade, você vai ter a aula aqui, só que você precisa de estender essa aula através de um estudo em casa. Você precisa de pegar esses temas que a gente vai abordar, dar um Google, né? Dar um Google nesses temas e se aprofundar neles. E na prática, no dia a dia, vocês vão acabar entendendo melhor. Então vamos lá. O imóvel vai ser vendido. Quais são as modalidades que a venda pode acontecer? Né? Ela pode ser à vista, pode ser parcelado, ele pode ser financiado, ele pode ser através de fundo de garantia, ele pode ser através de permuta e através de permuta com torna. Tira esse barulhinho que está incomodando o Júlio, por favor. Então vamos lá. Bom, pagamento à vista é pagamento à vista, né? Cash. Né? Eu recebo aqui e te entrego ali. Eu quero comprar esse imóvel por 10 unidades monetárias, você me paga, é seu. Tá bom, não tem dificuldade. Na venda à vista, a gente pode fazer direto a escritura. Tá? Pode ser direto para a escritura. Ou a gente pode fazer uma promessa de compra e venda para depois lavrar a escritura. Ok? Então vamos lá. Para fazer a escritura, o que precisa? Bom, precisa da certidão de ônus, a certidão da Cefaz. Nem é obrigatório Cefaz e federal, mas é um risco muito grande fazer sem, porque pode estar constando, tá? Ninguém faz sem, mas por lei pode fazer sem. Tá? Federal. Você tira aquelas certidões trabalhistas, TJ, primeira e segunda instância, né? As demais, né? E o IPTU, nada consta municipal do imóvel. Veja, aqui em Vitória tem, como eu falei para vocês, a famigerada instituição do terreno de marinha. Então, quando o imóvel ele é terreno de marinha, você precisa também de ter a certidão do SPU. Tá? Lembrando que para imóveis que são terreno de marinha aforado, ok, sem problemas, tranquilo, pode ir adiante, financiamento, fundo de garantia, pode ser alienado, garantia de hipoteca, tudo. Mas se ele for marinha ocupação, só pode comprar de duas formas, três formas, à vista, parcelado ou permuta. Permuta com torna, porque não pode ser financiado. Em 2017, o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, conseguiu uma grande vitória no Senado, onde o imposto sobre a transferência do terreno de marinha
no valor de 5%, um imposto alto, era cobrado sobre o terreno e a benfeitoria. Só que a benfeitoria não é da União, né? Então ele conseguiu desmembrar isso. Na prática, uma transferência que ficava, uma partilha de 1 milhão, ficava 50 mil reais, hoje paga 3, 4 mil reais de transferência. Então, atrapalhava muito o mercado, tá? Os imóveis que são terreno de marinha não aforado, eles são mais baratos que os imóveis aforados, tá? De 10 a 15% de diferença de preço. Esse imposto que se paga é o que chama Laudêmio? Laudêmio e foro, são dois impostos. Você paga o Laudêmio, que é o de transferência, né? Que já através da CAT, que é um documento de arrecadação, um DARF, tá? Para transferir a terceiros. Muito importante, se a pessoa comprou imóvel que é terreno de marinha e não transferiu para o nome dela, esqueceu, a multa é uma burdoada, é 0,5% do valor do imóvel ao mês. Assim, é um negócio inacreditável, tá? É uma multa escorchante. Talvez uma das maiores multas que existem no mercado imobiliário seja essa. Sobre o vendedor, então. Se você comprou imóvel e vai para o apartamento dele, vai ficar em nome dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Estava tentando captar uma sala até com uns 20 anos, vai dar problema, vai dar problema. Isso até 2016 o cálculo era diferente. 2016, se eu não me engano, 2018, o cálculo era diferente. Até 19, o cálculo era diferente. Foi quando da lei de Ferraz. 17. E aí tem que pegar um especialista para fazer o cálculo. A gente recomenda o Bruno, que trabalha com o Giacomelli, que cobra a taxa de R$250 para fazer o levantamento. Sempre parceria com os melhores profissionais. Correspondente bancário, Gava, Bruno Donato, Murilo Quintas, SPU, Bruno, Contabilidade Haroldo Santos, questões jurídicas, Nota Leal. Sempre a gente tem cartório Sarlo, que a gente gosta muito de trabalhar com eles. O cartório já faz a parte do due diligence para a gente, ele já zera todas as pendências. Então é muito importante a gente estar sempre com bons parceiros, porque nós não somos obrigados a saber tudo isso. Nós não somos advogados, somos contadores, mas nós temos que ter uma noção básica, porque lembrando que o corretor de imóveis ele é corresponsável civil e criminalmente pela operação. Então, se o corretor de imóveis faz uma operação que tenha vícios ocultos, né, ele pode ser, sim, processado civil e criminalmente por isso. E acontece, tá? Picaretagem, out. Ok? A gente falou dessa documentação aí para o vendedor e para o comprador. Comprador, vamos lá. Comprador precisa de documentos pessoais e a certidão de casamento. Ou certidão de união estável, ou certidão de nascimento, se a pessoa não for casada, atualizada, tá? Certidão de estado civil, vou chamar, né? Civil atualizada. O cartório atualiza isso pra gente, tá? Veja, 2 dados que são importantes hoje, que são exigidos para lavrar a escritura. Telefone celular e e-mail. Constam no corpo da escritura. Hoje é obrigatório. Tá? Ok? E outra coisa que é fundamental é o comprovante do pagamento. Os cartórios mais exigentes, como o Sarlo, por exemplo, através da normativa 88 da Corregedoria, só permite se lavrar a escritura se constar no corpo da escritura o número do documento de depósito. Do pagamento, para evitar lavagem de dinheiro. Por quê? Porque antigamente o sujeito ia lá e falava: comprei um imóvel em espécie. E não tinha comprado nada. Tinha feito lá uma operação fraudulenta. Muitas vezes até mesmo em relação ao próprio familiar, para poder não pagar imposto de transmissão, inventava uma história dessa e acontecia que não existia, para lavar dinheiro mesmo, né? Para lavar dinheiro. Comprou um imóvel lá por 10 milhões e falou que foi 100 mil. Hoje não pode mais isso, não tem comprovante de depósito, consta no corpo da escritura. Tá? Essa escritura ela pode ser assinada de 2 formas, presencialmente ou através de assinatura eletrônica do e-notariado. Então vamos supor que o comprador do imóvel mora lá em Brasília e o vendedor mora em Vitória, mora em Vitória. Então o comprador que está em Brasília, ele procura um cartório tabelionato, faz uma assinatura de e-notariado e ele vai assinar isso digitalmente através de uma videoconferência com o tabelião do cartório da cidade onde o imóvel está. Não, é uma específica, é notariado, tá? É notariado, ok? O comprador, então se o comprador tem uma história complicada... Não tem problema nenhum. Não, para comprar você pode ter rabo preso, não pode vender. Por quê? Porque o imóvel tem como garantia para os outros credores que estão lá, tá? Ok? E pode ser através de procuração também, né? Pode ser através de uma procuração, a pessoa pode delegar um procurador para assinar. Eu vou estar embarcado na Petrobras, pode ter um procurador. Para fazer a procuração, tem que procurar o cartório da procuração pública, não é procuração particular, é pública, tá? E ela tem que ter a matrícula do imóvel atualizada para poder fazer essa procuração. Tem que ter anos, tá?
Para venda com financiamento, é uma procuração específica do banco. Ok? Tá? Então vamos lá. Aqui, para vender parcelado, exatamente a mesma coisa. Exatamente igual, toda a documentação. Tá? Sendo que à vista você pode fazer uma escritura definitiva e parcelado você pode fazer uma escritura pró-solvendo ou pró-soluto. Tá? Na verdade, nada mais é do que você gravar na escritura que existe um débito a ser saldado através de notas promissórias, que assim que elas forem quitadas, a pessoa vai lá, a verba e termina de pagar. Você falou que o aviso, além da escritura, pode ser feita a promessa de compra também. Antes de fazer a escritura. O negócio está frágil, está muito abordado o imóvel. Você quer garantir a venda desse imóvel, faz uma promessa de compra e venda. Tá? Tem valor legal? Claro que sim. Você tem arras. Claro, olha. Quando você faz um contrato, vamos supor que o apartamento custa R$1 milhão. Tá? Na prática, como é que a gente faz? R$1 milhão. Então, nessa promessa de compra e venda, seja ela à vista, parcela de qualquer modalidade dessa aqui, tá? Qualquer modalidade dessa aqui carece do contrato. Essa aqui é a vista que já pode ir direto para o abraço lá, né? Fazer a escritura. Mas as demais, todas elas vão ter que ter uma promessa particular de compra e venda, um compromisso particular de compra e venda, ou um contrato particular de compra e venda. Eu não sou advogado, a nomenclatura posso estar falando uma bobagem, mas a gente geralmente fala promessa, tá certo? Então, que o nosso jurista está falando aqui, tá certo. Então, o que acontece? Existe uma lei do Código Civil que chama arras. Tá? Então, como é que funciona? O imóvel custa R$1 milhão, beleza. Eu vou pagar esse imóvel, eu vou dar R$100 mil de entrada e vou dar 900 mil de escritura, ok? Ou então eu vou dar R$100 mil de entrada, eu vou dar uma parcela de R$400 mil, vou financiar o restante com a Caixa Econômica. Enfim, da forma que for a composição. Esses R$100 mil são arras. Arras, o que é isso? Isso é a garantia do negócio. Então, se eu vendi um imóvel aqui para o Júlio, tá? Eu sou o vendedor, recebi R$100 mil do negócio, e amanhã ou depois o colega veio e quer comprar um imóvel mais caro, e eu vou fazer o negócio com o Júlio para vender para ele, eu tenho que pagar a multa para o Júlio no valor de R$100 mil. Então, se eu recebi o sinal, eu tenho que devolver o sinal mais 100 mil. Se o Júlio lá comprou o imóvel e desistiu, acordou com dor de barriga, não quero mais, ele perdeu os R$100 mil da operação. Tá? Lembrando que os honorários são devidos, porque a negociação foi feita com êxito, tá? E houve desistência. Tá? Os honorários sempre são devidos aonde existe um resultado útil da aproximação das partes. Então, muitas vezes, a gente já teve situação aqui que o proprietário, a gente fez a venda do imóvel, depois ele não quis pagar, colocando na justiça, ele pagou quase que o triplo por causa dos juros da justiça que não são para criança. É juro grande, apartamento lá no centro, edifício Elisete, foi o último. Tá? Então vamos lá. Financiado, né, que mesma documentação, financiado só pode ser financiado se não for ocupação, tá? Tem que ser aforado, se for marinha, ok? Tá? Fundo de garantia. Permuta é quando você dá o imóvel como parte de pagamento ou troca o imóvel pelo outro. Mesma coisa. A documentação. Só outro bem. Pode ser outro bem, carro, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Mas permuta geralmente se fala em imóvel com imóvel. Tá? Quando é um carro, o carro representa uma parcela. Entra como uma parcela, tá? Ok? Tá? Permuta cultuária. Então, todos essas modalidades, nós vamos ter um modelo de contrato, né? Nós vamos ter um modelo de contrato para contrato à vista. Nós temos todos esses contratos que foram desenhados pelo Carlos Augusto Mota Leal, está disponível na nossa pasta no Drive. Tá? Depois vocês vão pegar um por um, analisar, ler um por um, dá trabalho, mas é importante que vocês saibam isso aqui tudo. Tá? Existem, e dá um Google, né? Dá um Google, tem muito site excelente aí falando sobre documentação, aulas no YouTube, né, tutoriais, tem e-books, muita coisa boa mesmo. Tá? E para conhecer como é que funciona a locação de um imóvel, que o imóvel pode estar locado também, né? Nessa brincadeira aqui. Eu vou falar agora sobre a venda de imóvel locado. Alguns problemas que podem acontecer. Venda de imóvel locado, venda de imóvel em inventário. E venda de imóvel com quitação simultânea. São 3 situações aqui que tem que ter bastante atenção. Bom, você vai vender um imóvel que ele está alugado. Tem um inquilino nesse imóvel. O que diz a lei? As imobiliárias fazem errado, tá? Elas mandam uma carta de preferência para o inquilino 30 dias antes de colocar a venda. Não é assim que funciona. Assim até previne. Ok, beleza. Só que o inquilino tem a preferência de compra do imóvel. Só que essa preferência, ela se manifesta quando surge um comprador. Surgiu um comprador para o imóvel. Estou pedindo 1,1 milhão. Apareceu um cara pagando 1 milhão. Eu aceitei, seu inquilino, tem 1 milhão aqui, o senhor aceita pagar 1 milhão?
Não quero. Então está liberado para venda. Ok? O ônus de tirar o inquilino do imóvel não é de quem vende, é de quem compra. O ônus da desocupação é do comprador do imóvel. Tá? Do comprador. Pela lei do inquilinato, lei 8.245/91, o prazo para desocupação de um imóvel que estava alocado vendido são 90 dias após o registro. Ok? Mesmo de contrato de locação. Esquece. A única forma que o imóvel locado pode ser reavido, uma das únicas formas, ser reavido pelo locador durante o processo de locação é através de venda, se o contrato não estiver registrado, de locação estiver registrado no RGI. Porque se esse inquilino aqui registrou o contrato de locação, averbou no RGI, tá? Quando tirar a certidão de ônus, vai constar que esse imóvel é alugado, portanto, o senhor fulano. Quem comprou tem ciência e é obrigado a respeitar o contrato até o final. É muito comum em imóvel comercial. A pessoa alugou um imóvel, fez um investimento brutal, 2, 3, 10 milhões de investimento no imóvel, quero vender, tá apenas coisas, nada disso. Está lá, averbado, registrado. Ok? Aí eu fazer uma pergunta. Aí tem que respeitar o prazo do contrato. Respeitar até o final. Agora, esse contrato de aluguel, ele tem prazo para ser registrado? Tem que ter prazo. Para ser registrado? Ele tem que ser registrado antes, né? Antes. Ele não vai registrar depois, isso é fraude, Ou né? poder ficar sabendo. Isso não é isso. Tem prazo. Aí você vai dar chabu. É. Vai dar chabu. Eu preciso consultar o meu advogado sobre isso, mas acredito que, porque é claro que houve uma tentativa de fraudar o processo. Né? Por lógica, Vamos lá. Então, imóvel locado tem essa situação, tá? Ok? Uma coisa que a gente faz quando o imóvel está locado, a gente chama o inquilino, conversa com o inquilino e conversa com o locador, o locatário. O locador é o proprietário, o locatário é o inquilino. E a gente tenta fazer um acordo para desocupação, porque o imóvel locado é um empecilho para ser vendido, tá? Principalmente quando tem um inquilino que não é gente boa, não quer liberar visita, não quer. Ele é obrigado a citar visita, que no contrato de locação consta a obrigatoriedade. Mas é importante que isso seja conversado e registrado em um documento. Tá? A gente costuma pedir a anuência do inquilino no contrato de compra e venda, dizendo o dia que ele vai sair. Tá? Porque aí é rito sumaríssimo, tira o cara, despejo, rapidinho, com multa grande, se desocupar. Tá? Então tem que envolver e registrar. Ok? Venda de imóvel de inventário, com essa tragédia da pandemia que houve no mundo todo, né? É muito comum ter venda de imóvel em processo de inventário. Eu mesmo estou com 2 imóveis tramitando aí venda, é demorado. Inventário é demorado e é complicado. Imóvel de inventário, você tem 2 formas de fazer a venda dele. Você pode fazer um contrato de cessão de direitos hereditários, ou você pode fazer uma escritura de cessão de direitos hereditários. Isso é super complexo. Tem que ser feito com auxílio de um advogado. Tá? Se o inventário for judicial, esquece. Esquece. Tá? Se for judicial, como é que faz? O cara tem lá um patrimônio com 10 imóveis da família. O Decurso tinha 10 imóveis, tá? Ok? Tá devendo uma grana preta na rua aí de imposto. E ele precisa de dinheiro, ele não tem dinheiro líquido, ele precisa vender um imóvel para poder pagar esse imposto. O juiz vai conceder um alvará para venda daquele imóvel especificamente. Demora pra caramba. É um salame danado, demora. Mas é possível. Tá? Então vende aquele imóvel para poder quitar as dívidas e é tudo registrado, né, pela justiça, então não tem erro. Se tiver menor, esquece. Se tiver incapaz, aí Ministério Público, esquece. Isso aqui você nem pega para vender, porque vai ser um rolo infindável. Aqui em Vitória, para se emitir uma guia de arrecadação do imposto de transferência, chama ITCMD, o prazo de 4 a 6 meses para emitir uma guia. Eu tenho venda com processo de inventário há 1 ano e 1 mês. Por causa de um erro interno da Cefaz, 1 ano e 1 mês. Tá? Comissão grande para receber, está lá agarrado. Tá? Enfim, e quitação simultânea, o que é isso? O imóvel está financiado. Fizemos agora a venda do Parque das Castanheiras. Ele está financiado. Né? O comprador vai financiar o imóvel também. Como é que faz? O banco do proprietário emite um boleto e o banco contratante, que vai emprestar o dinheiro para o comprador, vai quitar aquele financiamento e vai financiar para o cliente novamente. O processo é feito simultaneamente. Tá? Muitos processos podem ser feitos simultaneamente. Tá? Como, por exemplo, aqui você fez uma venda de um imóvel que a documentação consta que faltou averbar um casamento ali na matrícula dele, ou faltou averbar um registro de uma baixa de hipoteca, por exemplo. O apartamento era financiado, você quitou, mas não averbou. Tá? Ou então você se casou e não averbou. Ah, ok, mas eu não posso vender. Pode vender.
Você vai fazer no cartório a transferência simultânea, os dois registros de um ato só. É possível. No banco, não. O banco tem que fazer um primeiro e outro depois. Venda com banco é muito mais complexa e o due diligence, que é a apuração de todos os fatos, né, é muito mais rigoroso. Tá? Então, lembrando, para cada modalidade dessa, nós temos um modelo de contrato, um modelo de contrato pagamento à vista, um modelo de contrato para parcelado, financiado, de garantia, permuta e multa mutuária. Ok? Tá? Então, é isso. Basicamente, é uma noção en passant do que é a documentação. É isso. É importante. Vocês têm que saber tudo agora? Não. Vocês têm que ter esses elementos aqui, anotar isso tudo e estudar cada um deles. Então, eu vou fornecer o modelo de contrato à vista. Ó, isso aqui é à vista, funciona assim. Esse é o parcelado, esse é o financiado. E na prática, quando as vendas começarem a acontecer, a equipe que está, o Hulk que está iniciando, a gente vai acompanhar todo esse processo de venda, né? Lembrando que nós estamos com um funcionário exclusivo agora para fazer back-office, ok? Já com o crescimento da empresa, nós contratamos uma pessoa chamada Maísa, ela está fazendo pós-graduação em administração, é uma pessoa super competente para cuidar da gente. Assim que eu terminar o treinamento com vocês, eu inicio o treinamento com a turma do comercial, da parte de locações e a parte do back-office. É o máximo de serviço, dá trabalho, é o tempo todo, eu falando, né, lendo. Façam um FIC, vocês que não fizeram ainda, façam um FIC. O meu curso, o VMAX, voltam e assistam o curso. Tá? Inclusive, esse capítulo eu vou colocar no corretor VMAX também. Esse do capítulo anterior do modelo da Remax. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alunos bons, hein? Todo mundo já pegou tudo de primeira, hein? Essa venda por torna aí tem uma porrada de situação. Tem, várias. Isso tudo tem modo de desdobramento. E aí o que acontece agora a parte da venda? Só para fechar aqui a parte tributária. Tributos. Quanto que custa? Né? É o custo de uma venda. Tributos. Tributos e emolumentos. Bom, nós temos as custas, né? Que são elas. O que a pessoa vai pagar para poder fazer uma escritura de um imóvel? Eu vou fazer uma escritura de um imóvel. Vai pagar certidões, que é barato. Né? Uma certidão de 1 ano hoje em torno de R$ 82, que é Vitória. Vitória é um dos lugares do Brasil que tem escritura mais caro. Tá? Uma escritura. Aí você vai pagar a escritura, que é em torno de R$ 8.300. Acima de R$ 200 mil. Qualquer imóvel, é brincadeira, é piada, né? Acima de 200 mil é um valor, perto de 200 mil. É inacreditável. Esse valor aqui vai para R$ 2.000 e poucos em Brasília, por exemplo. Não chega a 3 mil. Eu não conheço, mas acho que é perto disso. Tá? Tem gente que compra aqui escritura lá. Você pode fazer escritura do imóvel em qualquer cartório terminal do Brasil. Só que só registra aqui. Tá? Mas, quando é fora a escritura, eles pedem um monte de coisa que não pede aqui. Tá? No Rio, por exemplo, é um inferno para fazer. Você vai pagar o registro, que vai ser em torno de R$ 5.500, mais ou menos. Tem a tabela, todo mundo sai no janeiro, e você vai pagar o TBI, da prefeitura. ITBI, Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Esse TBI ele é da ordem de 2% do valor do imóvel, avaliado pela prefeitura ou declarado que for maior prevalece. Okay? O que for maior, joga lá para cima. Se o valor for feito com a prefeitura da Serra, que arbitra valores colossais, tem que chamar 3 corretores, fazer a perícia para poder achatar esse valor, tá? Ok? Bom, isso aqui para os casos de imóvel que é parcelado ou à vista. Custo de escritura, tá? Se o imóvel for financiado, aí você vai pagar a avaliação do banco, tá? Tem banco que cobra barato, tem banco que cobra caro. Avaliação. O banco institui. Avaliação, você vai pagar. Você vai pagar a escritura pública de financiamento. O contrato de financiamento é uma escritura pública de financiamento, tá? 2 vezes. Deixa eu explicar. A escritura pública, que alguns bancos cobram mais barato, o Banesco cobra R$ 750. Tem banco que vai cobrar R$ 8.000. Isso aí é de acordo com o banco, tá? Ok? Você vai pagar o ITBI e vai pagar o registro. Agora atenção, hein?
Quando o imóvel é financiado, registro é dobrado. É vezes 2. Porque você vai pagar um registro para registrar em seu nome e um segundo para registrar a hipoteca ao banco. Então, por exemplo, nós vendemos lá um apartamento no Bellevue que tinha matrículas separadas, no apartamento das vagas. Tinham 3 matrículas. Ele pagou 6 registros. 6 registros. Foi R$20.000 de registro. Tá? Não é melhor ele ter feito Então, relembramento, não tem outro jeito. Não faz. Não tem outro jeito. Tá? Então é isso aqui. Tá? Então lembrando, são as custas. Ok? Tá? Fundo de garantia não tem vezes 2, é uma vez só. Porque você já utiliza o dinheiro, é seu, deu baixa, acabou. Tá? Beleza? E o imóvel estando registrado no cartório de registro de imóveis, ele está protegido. Tem uma frase antiga, paga mixaria. Baixar a hipoteca é mixaria, só uma verbaçãozinha. Tá? Ok? Então aqui, basicamente, é isso. Vocês já têm subsídios para sentarem, né, e pesquisarem um pouco mais sobre cada uma dessas. Okay? A frase que você vai falar é quem não registra não é dono, né? Quem não registra, só é dono quem registra. Antigamente havia escrito nas escrituras isso, só é dono quem registra. Tá bom? Porque é possível o cara fazer a operação de compra e venda e simplesmente não está fora. Fiz o contrato, paguei, recebi, então é possível fazer isso. Bom, essa aqui foi uma aula básica de documentação. Sugiro vocês pesquisarem mais a respeito disso, livros, tá? E lembrando que para saber o processo de locação de imóvel, como que funciona, tem um episódio do Rolê Imobiliário 77, que é um programa de meia hora, que ele explica o processo de ponta a ponta. É importante para quem trabalha com venda saber como funciona o processo de locação do imóvel, para te dar muita autoridade para conversar com seus clientes, tá bom? Ó, beijo, queijo a todos e vamos seguir aqui agora o nosso treinamento. Legal.